Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Heitor Grilo e dessa vez para falar sobre a biodiversidade no Brasil e no mundo e também aproveitar para falar do clima e da vegetação do nosso país. Antes de iniciar, posso te pedir, por favor, não esqueça aí já de dar like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar e clicar no sininho. Caso queira, torne-se membro do canal, que é só assim que o YouTube entrega para outras pessoas. E também, se quiser, pode nos ajudar através do botão valeu ou através do Pix, sonhosconquiste@gmail.com. Na descrição desse vídeo tem muito curso bacana, inclusive meu curso de português, que tenho certeza que pode te ajudar ainda a alcançar novos voos na prova do Enseja. Bom, recados dados, né? Você sabe, se tiver alguma dúvida, você pode escrever no próprio YouTube ou até mesmo você pode falar comigo diretamente no meu próprio WhatsApp, que está na descrição desse vídeo. Então vamos começar falando sobre biodiversidade. Heitor, que palavra gigante é essa? O que ela é? Bom, biodiversidade nada mais é do que variedade biológica. Bio é vida, né? Quando a gente fala biológica, a gente está falando da tipos de espécies que existem no planeta Terra. Resumindo, pessoal, biodiversidade nada mais é do que a variedade de vida que nós temos em nosso planeta. Heitor, quanto que a gente tem? Bom, atualmente a gente tem, né, no número aproximado, dentro daquilo que a gente conhece, cerca de 1.413.000 espécies. Pois é bastante gente, não é verdade? Bastante animal, bastante realmente. Só que, olha só que curioso, mais da metade, hein? 751.000 são insetos. Ou seja, né, pessoal, de todo tipo de vida que nós conhecemos, metade das espécies, mais da metade são insetos e o resto, né, estão nas outras categorias. Então, realmente, a gente tem muito inseto espalhado por aí. Bom, e aí a gente sabe, né, a gente já estudou isso em outras aulas, mas, claro, aqueles organismos e aquelas espécies, aqueles tipos conseguem se adaptar melhor ao meio ambiente, eles conseguem se manter, não é verdade? Porém, também não vamos esquecer que atualmente a gente tem mexido bastante com o nosso clima, com a nossa vegetação, especialmente, né, com tudo que está acontecendo e realmente muitas espécies elas estão se perdendo. Então, por que isso? Porque cada espécie, pessoal, ela consegue apenas se desenvolver, apenas crescer, apenas continuar, perpetuar, né, novas espécies dela mesma, se elas estiverem em condições ambientais ideais, tá? Cada espécie tem a sua, tá bom? Que de maneira bem resumida, está muito influenciado, especialmente com o clima e com a temperatura local, tá bom? Então, você fala muito dos animais, né? Mas a biodiversidade, a gente só trata de animais? Não necessariamente. Por exemplo, e as plantas? As plantas também a gente não pode esquecer. Hoje nós temos de espécies conhecidas aproximadamente 250.000 plantas, sendo que 70%, ou seja, bem mais do que a metade, ela está nas regiões tropicais e subtropicais, e dessas, 1/3 está na Amazônia. Então, dá para você perceber o quão importante e significativo, sim, a Amazônia ela é para o nosso planeta, tá bom? Falando, né, na floresta amazônica, então, por que ela é tão importante? Porque todo mundo fala o tempo todo dela, né? Primeiro, ela é a maior extensão de terras que nós temos com florestas tropicais úmidas do mundo, tá? Disparado, não tem outra igual. Bom, é só pelo tamanho, Heitor? Negativo. Como eu disse, também tem a maior biodiversidade do mundo. Então, a maior concentração de espécies por quilômetro quadrado é sim da Amazônia. Além disso, você sabe, né, o quanto que é raro e quanto que é único nós termos água potável, né, no nosso país. Até em termos de geopolítico e tudo mais, ainda mais porque é escasso no nosso planeta. E só para você ter uma ideia, a Amazônia, a floresta amazônica, ela tem cerca de 20% de toda a água doce que nós temos, tá? Pois é. Por quê? Porque ela é a maior bacia hidrográfica do mundo. O que é bacia hidrográfica? Hidro é água, tá bom? Então é um conjunto de rios, tá? É o maior que tem conjunto de rios do planeta.
Bom, e aí, onde que fica a floresta amazônica, né? Você que acha que é só no Brasil, você está errado. Ela fica na América do Sul, em vários países. Claro, tá no Brasil, né? Mas também tá no Peru, na Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e na Guiana Francesa. Heitor, e no Brasil? Bom, se você está em um desses estados que eu vou dizer, você já sabe, né? Mas você que não está em um desses estados, tome nota, tá bom? A floresta amazônica, ela está nos estados de Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, Pará e também em Roraima. Qual é o clima da floresta amazônica? Bom, o clima é o clima equatorial, tá? Que daqui a pouquinho a gente vai estudar os climas, mas você já tem que saber. No clima equatorial nós temos temperaturas muito altas, tá bom? Com uma média de 25 graus Celsius e também uma grande umidade do ar, tá bom? Em termos de biodiversidade, apenas, agora só falando da floresta amazônica, ok? Nós temos cerca de 1.300 espécies de aves, 3.000 espécies de peixes diferentes e cerca de, pasmem vocês, 30.000 plantas diferentes. Então dá para ver quão rico que é a nossa floresta amazônica. Além disso, há muitos animais que são considerados endêmicos. Heitor, o que é isso? Que eles são exclusivos e originários daquela região e não necessariamente encontramos em outros locais, tá bom? E se encontrar, realmente é por alguma coisa que aconteceu, ou então realmente é porque está mudando alguma coisa, mas em termos de locais endêmicos nós temos, por exemplo, a onça, o peixe-boi, jabuti, tucano, sucuri, arara, jaguatirica, entre outros animais, tá bom? Qual que são os grandes problemas da floresta amazônica? Ela traz tantos benefícios, mas infelizmente nós temos muitos problemas. O primeiro deles que a gente pode destacar é que ainda existe uma grande quantidade de caça e de pesca ilegal acontecendo, né? Não só pelo seu tamanho e tudo mais, mas porque são áreas também de difícil acesso, tá bom? Ainda há muitas disputas de terra, né? Por vários motivos, tá? Que a gente vai depois conversar sobre isso. E nós temos também muitas e muitas queimadas, principalmente devido, né, à agricultura e à pecuária local, que acontece muitas vezes. E por fim, né, e aí por vários motivos, não só pela árvore sim, mas também a utilização do próprio solo, a questão do desmatamento, tá? Ele realmente, a quantidade, né, de desmatamento ela é enorme na floresta amazônica. Hoje, atualmente no Brasil, nós temos cerca de 26 espécies de animais que estão em perigo de extinção, que provavelmente até você fazer a prova, muitos deles já não existirão mais, tá bom? Heitor, e com relação ao clima? Bom, então vamos falar, não só a gente vai passar também pela questão aí da Amazônia, mas também eu quero falar sobre o clima e a vegetação do nosso país. Bom, questão de clima, né? Você tem que decorar 6 deles. E eu quero que você anote as características que eu coloquei em cada um deles. Então, primeiro, decora os nomes. Vamos lá? Equatorial, tropical, semiárido, tropical de altitude, tropical atlântico e o subtropical. E agora a gente vai trabalhar cada um deles com calma e para que você tome nota. Então, o clima equatorial, ele vai ter em média, pessoal, temperaturas médias, tá? Elevada, e vai ter muita chuva durante o ano. Então chove o tempo todo, tá? E se você olhar no mapa, o clima equatorial está ali na cor amarela, portanto é aquela região norte basicamente, tá? E ou seja, incluindo também a floresta amazônica, tá bom? Então por isso que a gente costuma dizer que na floresta amazônica você tem um clima equatorial, tá? E em toda a região norte é geralmente assim, uma temperatura alta e também chuva bastante e também durante o ano todo. Bom, o segundo clima que eu quero falar é o clima tropical, que você lá, o que você tem? Estações do ano bem definidas, então primavera, outono, verão e inverno, você sabe exatamente, né, o clima de cada um deles e geralmente, né, você tem ali mais chuva durante o verão e durante o inverno você tem uma seca maior, tá? E se você olhar no mapa do clima tropical, é basicamente ali a região
central, né, o centro-oeste do nosso país, mas pega um pouquinho também de Tocantins, pega um pouquinho ali do Nordeste, tá bom? Mas você tem ali em várias áreas. Pega até um pedacinho ali também do Sudeste, enfim. Mas é na parte central do nosso país, ali pela cor vermelho mais claro, tá bom? O terceiro é o subtropical, onde você tem geadas, né, gelo ali muito, muito comum, e também chuvas com pouca intensidade, tá? É muito difícil chover com bastante quantidade. E esse é o clima subtropical. O subtropical, assim, pela lógica já dá para imaginar onde fica, né? É mais ao sul do nosso país, né? Então os 3 estados ali que nós vemos na região sul, está ali para baixo na cor ali de azul. O quarto clima que a gente tem que falar é o semiárido, onde você tem temperaturas bem mais altas, tá? E chove pouco. Adivinha o que a gente está falando no semiárido? Exatamente, é onde fica aí boa parte do Nordeste brasileiro, tá bom? Então, pelo mapa, está aqui na nossa cor verde. O próximo é o tropical de altitude, tá? Que ele tem regiões ali acima de 800 metros e você tem uma temperatura mais tranquila, tá bom? E o tropical de altitude, né, pelas suas características, a gente está falando basicamente de São Paulo, tá bom? E ali um pouquinho mais para cima também, tá? Mas é toda a região ali do Sudeste basicamente, tá bom? E por fim, né, sobrou o nosso litoral. Bom, toda a parte ali da costa brasileira, onde fica o nosso Oceano Atlântico, nós temos o tropical Atlântico, né, pelo próprio nome. E ele está ali na faixa ali do litoral todas, onde você tem chuvas como características no inverno. Então, geralmente, se você for para a praia no Brasil durante o inverno, você vai tomar chuva, tá bom? E fica ali realmente, né, em toda a costa brasileira. E você tem ali um vermelho mais vivo neste mapa. Combinado? E com relação à vegetação? Bom, a vegetação, aí você vai ter que decorar primeiro os nomes e depois as características. Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Zona dos Cocais, Mata das Araucárias, Pampa, Cerrado, Caatinga, Pantanal e regiões litorâneas. O que eu pus aqui como característica é o que cai, tá bom? Então, cai mais clima ou cai mais vegetação? Em termos de porcentagem, cai mais sobre vegetação do que clima. Às vezes cai clima, mas geralmente cai mais vegetação. Sendo muito sincero para vocês, tá? Eu decoraria os dois antes de ir para a prova. Então vamos lá. Floresta amazônica, muitas espécies de animais e vegetais com solo mais pobre. Poiter, você está falando que a floresta amazônica tem solo pobre? Justamente. Depois você olha lá um documentário que tem no Netflix, depois eu passo o nome para vocês, onde lá eu explico, onde lá está explicando, né, que realmente boa parte da nutrição do solo, onde você tem tantas espécies, né, que nascem, crescem, desenvolvem na floresta amazônica, elas na verdade vêm pelo ar, esses nutrientes, principalmente do deserto do Saara. Olha só que louco, né? Então vem lá da África, tá bom? E vem pelo ar. Todos esses micronutrientes eles conseguem chegar até a floresta amazônica, enriquecendo o solo, e por isso que nós temos uma floresta tão rica. Bem interessante, né? O Pantanal. O Pantanal ele tem planícies com água e vegetação misturada, tá? E você vai acompanhando pela cor, você vai vendo aí pelo mapa aí na sua casa. O cerrado tem como característica um solo mais ácido e árvores mais baixas. Os campos sulinos ou os pampas, pessoal, posso ser muito sincero? Vem pampas na sua prova, mas eu sempre coloco aqui os sulinos, vai que, né? Mas é a mesma coisa, ele tem como característica vegetação rasteira e tem um solo raso. A Mata Atlântica tem uma formação vegetal muito devastada, tá bom? E o solo também com as mesmas características de solo pobre. Os mangues litorâneos é onde a gente tem água doce, tá bom? Com água do mar. Então, esse encontro entre eles é onde nós temos ali. Mata dos Cocais. Bom, Mata dos Cocais tem a vegetação com palmeiras, né? E também lençol freático é mais superficial. A Caatinga, essa de todas, você também, assim como a vegetação da floresta amazônica, a Caatinga eu quero que você também marque ali um asterisco, tá? Porque é aquilo que mais cai entre as opções. Então, por quê? Porque é a única do Brasil, tá? Nenhum outro lugar, nenhum outro país tem essa vegetação. Então, por quê?
Bom, entre elas, primeiro, né, ela está em 10% do território brasileiro, então você já vê a importância que ela é. Segundo, né, ela é um solo mais arenoso, tá? Um solo raso e que tem mais pedras, então uma característica muito própria ali do Brasil. E é com 2 As mesmo, tá? Não está escrito errado não, é assim mesmo. E por fim, a mata de araucária, que tem árvores grandes, está em área de relevo elevado e possui uma floresta mista. Beleza? Não adianta, pessoal. Tem que decorar. Vai olhando o mapa, vai estudando, porque é assim que a gente passa. Eu ainda, por fim, pessoal, quero falar também sobre a questão da cadeia alimentar. Esse é um assunto que cai bastante na sua prova, que é basicamente quando um organismo, né, vivo, ele vai se alimentar de outro organismo vivo, tá? Eu não disse necessariamente animal com animal, pode ser um animal com planta, tá bom? E assim por diante. Então, olha só nesse exemplo, né? A gente tem, né, o sapo, que ele pode ali, ó, você vai ver que eu coloquei aqui um mapinha para vocês, né? Que a planta, ela é consumida pelo gafanhoto, que por sua vez é consumida ali pelo sapo, e assim por diante. Então, por que isso tudo é importante? Eu vou te explicar. Existem os consumidores, tá? Os produtores e os decompositores. É muito fácil, tá? Os produtores são aqueles que produzem o seu próprio alimento, tá? Aqueles que não dependem de outro. E é geralmente a grande maioria, né, das plantas que a gente conhece e também as algas. Elas, né, vão fazer a fotossíntese, que depois eu explico numa aula só sobre o que é a fotossíntese, e também as algas, tá? E elas podem vir como um nome chamado autotróficas. Elas mesmas fazem o seu próprio alimento, ok? Não dependem de um terceiro. Tem os consumidores, tá? Que é quando a gente conhece a maioria dos animais por serem consumidores. O que eles são? Organismos que se alimentam de outros organismos. Simplesmente assim, tá? São os famosos heterotróficos. Então, se cair na sua prova, autotróficos são os produtores e heterotróficos, os consumidores. Beleza? Por fim, a gente não pode esquecer de um que às vezes a gente esquece, né? Mas se não fosse eles, olha só, os decompositores. Então, toda vez que um organismo morre, eles que realizam a decomposição, tá? Geralmente, quem que faz isso? Os fungos e as bactérias, beleza? Então, se você reparar, né, dentro disso, né, dentro desse processo, né, que você tem o sapo comendo gafanhoto que come a planta, mas depois, quando todos eles morrem, né, você entra os decompositores em ação, tá bom? Então, esse mapinha aí fala, né, quanto que a vida é cíclica e por isso o nome, né, cadeia alimentar, onde, né, esse processo vai sendo continuado de maneira cíclica. Então, pessoal, encerramos por aqui mais uma aula aqui de Ciências da Natureza para vocês. Obrigado, tá, por ter assistido. Qualquer dúvida, fala comigo, estou aqui para te ajudar. Boa sorte na sua prova da Enem 2023. Não esquece do like, inscrever no canal, comentar, compartilhar e clicar no sininho. Caso queira, torne-se membro do canal ou nos ajude com o botão valeu ou através do Pix. Bons estudos para você e até a próxima aula. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.